Santo és o teu nome, Senhor. O Cordeiro ressuscitou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Nosso assunto nesta noite é: vós sois a luz do mundo. O propósito dessa palavra hoje é trazer o entendimento para nós da responsabilidade que nós temos como filhos de Deus, como servos do Senhor, a responsabilidade que nós temos diante desse mundo. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13, 14, 15 e 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Amém, irmãos? Vamos assentar? Vamos situar o tempo em que Jesus falou isso. Nós sabemos que o ministério do Senhor Jesus foi um ministério muito curto, muito rápido. Então nós temos o seguinte cenário aqui: há o batismo de Jesus. Logo depois do batismo, Jesus ele é tentado no deserto. Depois que ele é tentado no deserto, Jesus começa a pregar. E Jesus então inicia o seu ministério, ele começa a pregar, e o que chama a atenção é que Jesus também começa a chamar pessoas para ser seus discípulos. E aonde Jesus estava, né, já havia ali um grande número de pessoas que começavam a segui-lo, porque Jesus pregava, orava, curava, e nesse contexto todo, Jesus começa a chamar alguns discípulos, e ele vai para um lugar para ensinar a respeito do seu propósito, do chamado, daquilo que o Pai lhe havia dado ordem a ele. E nós vamos ver no capítulo 4 de Mateus que Jesus cura, Jesus opera ali, e ali já há uma grande multidão em volta de Jesus querendo receber algo. E Jesus então ele vai, no verso 5, verso 1 diz assim: e vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Irmãos, nós precisamos ter aqui que entendimento. Jesus precisava ensinar os seus discípulos, porque ele sabia que seu ministério era curto, ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar no terceiro dia, que ele iria pagar o preço pelo nosso pecado, mas que ele não estaria aqui, a igreja deveria iniciar, que ele deixaria o Espírito Santo, mas ele estava preparando discípulos para dar continuidade, para que aqueles homens fossem a igreja de Cristo. E ele precisava ensinar esses homens a respeito do propósito da palavra. Ele precisava ensinar isso. E é interessante que quando ele chega ali no monte, uma multidão, ele chama os seus discípulos, e ele começa a falar com os seus discípulos o seguinte: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. E olha o que ele está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque normalmente, irmãos, nós achamos, e até hoje nós temos uma visão, de que a pessoa é muito bem na vida quando ela tem algo material. Nós queremos
nós queremos analisar uma pessoa por aquilo que ela tem, da forma que ela se veste, pelo estilo de vida que ela leva. O homem julga dessa forma, mas Jesus estava ensinando ali diferente. Ele fala: bem-aventurado vós que são pobres de espíritos. Depois ele vem: bem-aventurados os que choram. Quem gosta de chorar? Mas ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos ali que eles não deviam estar olhando e tendo como parâmetro aquilo que o mundo coloca como parâmetro. O salmista já ensinava isso, se eu não me engano, no Salmo 73, que ele olha a prosperidade dos ímpios, ele olha como que os ímpios são bem de vida, e ele fala: mas o que adianta? Servir a Deus, ele questiona isso, até que ele entendeu o fim deles. Então, o que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos era: olha, vocês vão ser a igreja, e a igreja precisa entender que, se chorar, passar pela luta, vai ser consolado. A igreja precisa entender que a promessa de Deus não está nessa vida, mas a promessa de Deus está na eternidade. E Jesus vai ensinando isso aqui aos seus discípulos, até que chega no verso 11 do capítulo 5, que ele fala assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultares, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha o que Jesus está dizendo: vocês vão ser felizes porque vão levantar falso testemunho de vocês, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser insultados, vocês vão passar por todo tipo de situação, mas alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O que Jesus está ensinando ali? Vocês conhecem bem os profetas, vocês conhecem bem a palavra, eles receberam a promessa, e o que Jesus está prometendo aqui: aquele que vai padecer pelo nome de Jesus, receberá também a mesma promessa. E isso não mudou hoje, irmãos. A promessa que Jesus fez está de pé. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então ele está dizendo aqui para os discípulos: vocês vão ser bem-aventurados por passar por essa dificuldade, por passar por essas lutas, por passar por isso. E aí ele entra num texto que nós lemos: vocês são o sal da terra. O que ele está dizendo aqui para aqueles discípulos que ele chamou, veja que a multidão está ali ouvindo, mas ele está direcionando a palavra, o ensino aos discípulos. Porque, irmãos, quem está participando quarta-feira aqui, vai entender o que eu vou falar aqui. A multidão é uma massa cinzenta, que a multidão não quer compromisso com Jesus, a multidão quer o milagre de Jesus, mas não quer o compromisso com Jesus. A multidão quer ver Jesus, mas não quer seguir Jesus. A multidão não tem uma identidade. Ele está falando aqui para aqueles que ele chamou, para aqueles que têm uma identidade com ele. Ele fala: vocês são o sal da terra. Olha que coisa interessante. Nós falamos aqui até na quarta-feira que o sal, ele tem duas finalidades, nós podemos colocar aqui. Uma é preservar o alimento, a outra é dar sabor ao alimento. Quando ele fala isso para os discípulos, ele está dizendo o seguinte: vocês têm que preservar a essência da palavra, a essência do ensinamento. Vocês têm que dar sabor a este mundo. O cristão tem que ser diferente nesse mundo. O cristão tem que ser o sal da terra. O cristão tem que ser algo diferente. É aquele que vai dar sabor. Alguém gosta de comida sem sal? O cristão é aquele que vai trazer o sal. É a palavra no momento certo, é aquilo no momento certo, é aquilo que vai trazer o equilíbrio, é aquilo que vai preservar a essência do ensino de Jesus. E Jesus fala a coisa: vocês são. Ele não pergunta: vocês querem ser o sal da terra? Não foi feita essa pergunta para eles. Jesus logo: vocês são o sal da terra. E ele continua dizendo: se o sal perder o sabor, para que serve? A única coisa que serve quando o sal perde o sabor é ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha, irmãos, ao mesmo tempo que Jesus fala assim: vocês são o sal da terra, ele está dizendo: se vocês perderem o sabor, vocês serão pisados pelos homens. E aí ele trouxe agora, no mesmo sentido do ensino, ele traz agora
uma palavra dizendo: vós sois a luz do mundo. Eu queria pedir aos irmãos, para que a gente possa entender a profundidade desse conceito que Jesus está ensinando aqui, para a gente entender nos nossos dias de hoje. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, na minha versão NVI, do verso 1 ao verso 3. Olha, eu quero que os irmãos comecem a raciocinar comigo a profundidade deste ensino de Jesus. Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou o quê? Céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, o que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. O que Deus criou aqui foi o quê? O que Deus criou aqui? A luz? Vamos ler no verso 14 do capítulo 1 ainda? No verso 14 diz assim: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam os luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então veja, no primeiro dia, Deus diz assim: haja luz, e houve luz. No 4º dia, Deus cria os luminares. Porque quando a gente, às vezes, passa apercebido, haja luz, a gente acha que é o sol. Não foi o sol. O haja luz aqui é a palavra de Deus. Haja luz. A palavra de Deus. Ou seja, todas as coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. O sol e a lua foi criado no 4º dia, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, mas a luz já havia sido determinado por Deus para criar todas as coisas. Pastor, mas como que está entendendo isso aqui? Vamos ver onde confirma isso? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era Deus, verbo é a palavra. Continuando, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando Deus fala lá, haja luz, é a palavra, o poder da palavra. Todas as coisas foram criadas. Agora, o Evangelho de João, ele vai apresentar Jesus como o verbo. Você vai perceber que no Evangelho de João não conta a história que Maria ficou grávida, não conta a história que Jesus nasceu numa manjedoura, não conta essa história. O Evangelho de João conta que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então veja que quando está falando luz, está falando de autoridade, está falando de poder,
está falando de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 13. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 19, verso 13, na versão ARA que eu vou ler aqui. Apocalipse 19, verso 13. Diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Está falando de quem aqui? De Jesus. Então veja que haja luz, o Verbo, a Palavra, desde o princípio. Então a palavra, o poder, a autoridade estava sobre Jesus. Haja luz. João capítulo 8, verso 12. Vamos seguir uma linha de raciocínio. João capítulo 8, verso 12. Quem é a luz? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Verso 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, irmão, só para a gente compreender, olha o poder e autoridade que há na luz. Aonde há luz não há trevas. Aonde há luz as coisas estão esclarecidas, tudo se torna claro, tudo se torna conhecido. E o poder da palavra de Deus tem isso. Quando a palavra de Deus ela opera no meio de nós, tudo se torna claro. Nós olhamos para nós mesmos e vemos como pecadores somos, como falhos somos. E aí Jesus então, nesse cenário, Jesus vem da eternidade, irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vem da eternidade. Ele estava no princípio de todas as coisas, o Verbo se fez carne, com todo o poder e autoridade, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Agora Jesus, como homem agora, ele reconhece: eu sou a luz do mundo. Agora a luz do mundo, que é Jesus, está no seu ministério ensinando, pregando, chamando os discípulos. E agora quando ele chama os discípulos, ele lhe impõe aos discípulos uma coisa. Mateus 5,14, olha o que Jesus impõe aos discípulos. Jesus agora fala assim: vós sois o quê? A luz. Os irmãos entenderem a profundidade disso, ele está dizendo: vocês são igual a Jesus. Vocês são discípulos de Jesus. É como o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso, está dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós deixamos de ser trevas e somos luz. E agora Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Veja que ser discípulo é ser imitador do mestre, é ser igual ao mestre. Se Jesus é a luz do mundo, os discípulos têm que ser o quê? Luz do mundo. E o texto fala: vós sois a luz do mundo. E aí, irmãos, olha que interessante, também nesse texto, Jesus perguntou aqui para aqueles homens, discípulos: vocês querem ser luz? Perguntou isso? Não. Ele perguntou assim: vocês podem ser luz? Não. Foi algo que ele determinou. Vós sois a luz do mundo. E aqui, irmãos, traz um ensino para nós muito grande, que fala sobre o chamado de Jesus. Jesus, quando olhou para mim, olhou para você, ele diz assim: você é luz do mundo. Aqui, para aqueles homens e para nós, Jesus está transferindo aqui autoridade e poder para os discípulos e para a igreja. Quando ele fala que nós somos luz do mundo, ele está dizendo o seguinte: olha,
Quando você pega a palavra de Deus, você olha toda a ação da luz. Até hoje, a gente está vendo aqui o poder e a autoridade de Jesus. E quando ele fala assim, você é luz, ele está dizendo assim, você tem o mesmo poder e autoridade. Essa autoridade, esse poder que a luz traz, não vem de mim, não vem de você, mas vem do Pai que nos forneceu, que nos deu. E a palavra ele vai apertando os discípulos aqui, ele vai chamando a atenção dos discípulos, impondo aos discípulos uma responsabilidade, porque ele fala, vocês vão sofrer, mas vocês são luz do mundo, vocês são filhos. Que coisa profunda isso. E continua dizendo, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aí ele dá um exemplo de você querer esconder uma cidade num monte, uma cidade construída. Não tem como esconder. E ele continua no mesmo sentido da luz agora. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. A candeia serve para quê, irmãos? Para que serve a candeia? A iluminar. E se ilumina a candeia é luz. E se a candeia é luz, ela ilumina, imagina pegar uma vasilha e botar por cima da candeia. O que acontece? Vai iluminar? Vai acontecer o quê? Vai apagar. Como foi dito até na quarta-feira aqui, pelo irmão, ele falou assim, pastor, se botar a vasilha, a candeia abafa, apaga. E é isso que é o perigo, irmãos, porque às vezes você quer ser cristão, mas você não quer ser luz, porque luz chama atenção. Se apagar tudo quanto as luzes aqui, fica uma escuridão, mas se acender uma luz lá longe, chama atenção. E às vezes o cristão não quer chamar atenção, não quer chamar atenção no trabalho, não quer chamar atenção no vizinho, não quer chamar atenção no bairro, ele não quer saber que ninguém saiba que ele é cristão, ele não quer ser luz. Não se pode deixar que as coisas desse mundo apaguem a luz. Não se pode deixar que esse mundo tire o brilho de Jesus em você. Jesus falou, você é luz do mundo. Ele não fez uma pergunta aqui. Ele está dizendo, você é. Se você é discípulo de Jesus, você é luz do mundo. E ele está dizendo, eu não chamei você, eu não escolhi você para ser luz, para que você seja colocado uma vasilha sobre você, para que você seja apagado. Às vezes, as pessoas querem Cristo apenas para essa vida, irmãos, apenas para as coisas dessa vida, mas o chamado de Jesus vai muito além disso. O chamado de Jesus vai muito além, e olha aqui que vai interessante que o texto vai dizendo, no verso, ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Qual o melhor lugar apropriado para uma luz? Ela é aonde? Ela é em evidência. Você não coloca uma luz, vamos colocar uma luz debaixo do tablado aqui? Para que vai servir aqui? Para nada. Só se quando for entrar aqui debaixo, fora disso, nada. A gente colocasse, ao invés de colocar a luz no teto, colocasse as lâmpadas no chão. Há um lugar certo para ser colocado a luz. Ela tem um propósito, e o propósito dela é iluminar a todos que estão à sua volta. Então, olha a responsabilidade do chamado. Quando Jesus te chamou, Ele falou, você é luz, você tem que estar no lugar certo para iluminar aqueles que estão à sua volta. E aí, quando Ele fala que eu sou luz, eu tenho que ser igual a Jesus, iluminar os que estão à minha volta. Como que é o meu testemunho com aqueles que estão à minha volta? Como que é a minha vida com aqueles que estão à minha volta? O texto continua dizendo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. O que Jesus está ensinando aqui, veja, que Jesus está falando para uma igreja que iria passar por grandes lutas. A igreja ia ser construída. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, lá no Evangelho, lá no livro de Atos, capítulo 1,
verso 8, ele fala: vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês serão a luz, vocês são luz. A igreja precisava entender esse conceito, porque a igreja ficaria em evidência. Jesus é a luz do mundo, agora ele fala: vós sois a luz do mundo. E a determinação que ele aqui, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que Jesus está dizendo para os discípulos ali é o seguinte: olha, vocês vão ser luz dos homens e vocês têm que fazer boas obras. O testemunho de vocês tem que estar relacionado, quando olhar para vocês, falar: esse é discípulo de Jesus. Esse é aquele que anda com Jesus. Os irmãos percebem, esses irmãos lembram, quando Jesus estava indo a ser crucificado, olharam para Pedro e falaram assim: tu és um deles. Havia ali uma identificação. Ó, tu andava com o Nazareno, tu és um dele. Aí Pedro botou uma vasilha em cima dele, tampou logo a luz. Eu não o conheço, eu não sei nem quem é. Mas quando Deus escolhe, quando Deus chama, Deus foi depois atrás de Pedro para um concerto com Pedro. Mas hoje nós queremos evidenciar aqui que as vossas obras sejam testemunhas de Jesus, não para glorificar os discípulos. O texto fala: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O papel nosso como igreja, o papel nosso como discípulo de Jesus, o papel como luz do mundo, é para que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Aquilo que eu faço, não faço para homens, faço para o Pai. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo. O que Jesus está ensinando aqui aos discípulos era um preparo por aquilo que viria de vir. Eles estavam aprendendo qual era o papel deles: ser luz. Jesus foi crucificado, mas a luz não se apagou. No terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, e falou para a igreja: não vos deixarei órfão, deixarei o Espírito Santo Consolador. E para encerrar, irmãos, eu quero que nós façamos hoje uma reflexão. Você é luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Se você olhar para você, você tem deixado ser apagado pela vasilha? Eu quero dizer que esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus é que nós sejamos luz nesse mundo. O propósito de Deus é que quando olharem para você, vejam Jesus Cristo em você, que eles sintam o cheiro de Cristo, que eles percebam que você é luz, que você seja luz no seu trabalho, você seja luz na sua casa, você seja luz na sociedade, que você seja luz no momento de luta, de momentos difíceis, que você seja luz quando o mundo tenta te afrontar, que você seja luz diante das ofertas que o mundo faz, que nós sejamos luz do mundo. A luz vai dissipar todas as trevas. O chamado de Jesus para você, para mim, é vós sois a luz do mundo. A igreja de pé. Medite na letra desse louvor. Santo és tu, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Sonda-me, Aleluia. quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, Aleluia, Senhor. usa-me, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Usa-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Irmãos, o que faz de você, de mim, diferente dos profetas do passado? O que faz você diferente de Moisés? O que faz você diferente de Daniel, de José? O que faz de nós diferente de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Timóteo? O que faz diferente? Às vezes, nós queremos viver uma vida de cristão no anonimato, escondidos. Não quero compromisso mais. Quero me esconder. Mas eu vou na igreja todo domingo. Mas eu não quero mais nada. Eu não quero visitar. Eu não quero participar do corpo da igreja. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Nós começamos a querer viver um anonimato, impondo as regras a Deus, mas eu quero tudo de Deus. Às vezes você quer ficar escondido porque você não quer passar pelas lutas dos chamados. Você não quer passar pela luta de ser discriminado, você não quer passar pela luta de alguém apontar o dedo para você e falar: ele é crente. Moisés foi perseguido, viveu 40 anos no deserto, pensando que era alguém. Quando ele achava que era alguém, lá no Egito, Deus levou ele para o deserto, 40 anos no deserto, até que ele se rendeu a ser luz do mundo, e passou 40 anos guiando o povo de Deus e vendo que Deus era tudo. José, ele se achava melhor que os irmãos, até um dia ser vendido como escravo, ele lá lembrar, e lá ele foi luz do mundo,
Foi luz do mundo na prisão, foi luz do mundo no Potifar, foi luz do mundo no Egito. Daniel foi levado cativeiro para a Babilônia, não merecia aquilo, lá se separaram da família, mas lá na Babilônia, ao invés de render aos costumes da Babilônia, ele foi luz do mundo na Babilônia. Paulo não precisava ser perseguido. Paulo estava vivendo talvez o auge da vida dele, de conhecimento, no meio da política, no meio dos religiosos, tinha autoridade, até que um dia a luz do mundo brilhou para ele. Ele foi necessário ficar cego para poder enxergar a luz do mundo. E depois daquilo, ele não mais enxergou a luz, mas ele passou a ser luz do mundo. Meu irmão, quando é que você vai tomar uma decisão de sair do anonimato e chegar para o Senhor, como Isaías chegou naquele dia e falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Quando é que você vai sair do comodismo e falar: Senhor, eu quero ser um farol neste mundo, usa-me, Senhor? Porque luz não dá para ficar escondida, luz não dá para botar uma vasilha em cima, luz não dá para ficar no cantinho, não. Luz é para ser vista, luz tem um local certo para ficar. E Jesus não te chamou para botar uma vasilha em cima, mas Ele falou: vós sois a luz do mundo. Eu quero te convidar hoje, meu irmão, a você sair do anonimato. Sai do meio da multidão e chega para Jesus e fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu sou luz. Seja a luz na sua casa, seja a luz no seu trabalho, seja a luz diante da sociedade, seja a luz na igreja, seja a luz do mundo, porque foi isso que Jesus te chamou para isso. O louvor que nós cantamos fala: usa-me, Senhor, sonda-me, Senhor, olha para mim, Senhor. Eu quero ser usado de maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você quer ser luz? Tira essa vasilha que está fazendo você ficar no meio da multidão. Tira essa vasilha que está te sufocando, apagando a luz do Espírito na sua vida. Tira essa vasilha que está te esfriando. Mas a partir de hoje, erga as suas mãos, louve ao Senhor, erga os seus braços, fala: eu pertenço ao Rei do Universo, eu sou a luz do mundo, Ele me chamou para isso. Nós temos essa autoridade. Quando Jesus diz para os seus discípulos: vós sois a luz, Ele está dizendo: você tem autoridade. O inimigo não tem poder sobre a sua vida, você tem autoridade, você é luz. A palavra, a luz, o verbo habita na nossa vida. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. É isso que você precisa ser. Só essa estrofezinha: como farol, santo és o teu nome. Coloca a sua vida, fale com o Senhor nesta hora. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Aleluia. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti.